as plataformas que fazem locação de curtíssima temporada, como podemos falar aqui, Airbnb e outras que existem aí no mercado, né? Elas estavam, de alguma maneira, expondo alguma questão de risco na utilização destas unidades que ainda não eram NR, né? Unidades normais, às vezes de tamanhos variados, né? E isso trazia um problema interno. E alguns condomínios reagiam querendo limitar isso, mas como você falou, a questão dentro das convenções não estavam contempladas, né? Porque isso não foi previsto. Como é que a justiça vê isso hoje nos condomínios normais? Depois a gente volta lá para o NR. Tá. Né? Como é que ela está vendo isso na questão da limitação do uso desses espaços de apartamentos normais para locação de curtíssima temporada? Vamos lá, a situação, a pendenga ainda persiste, tá? Inclusive hoje eu tive uma consulta de um condomínio que quer, sofre como os demais condomínios, a questão do turnover de pessoas, a questão da insegurança, e este condomínio quer sim, e há uma divisão dentro desse próprio conselho, desse condomínio, que uma parte entende que é possível e a outra não. E são advogados, né? 3 lá são advogados, e pediram a nossa opinião em respeito a esta situação, porque hoje o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, se a gente vai... Aliás, se a questão chegou até o STJ, essa decisão, é que teve muita briga em primeira instância, teve muita divergência em primeira instância, chegou-se em segunda instância, continuou a divergência e foi parar lá no STJ a questão, né? Então, aqui em São Paulo, né? Vamos falar aqui da nossa cidade, nós temos aqui teses para defender os dois lados. Olha que situação, você vai falar assim, poxa, Diego, mas como assim? Né? Porque aqui eu tenho câmeras em São Paulo, uma do lado da outra, que tem entendimentos, uma dizendo que você não pode trazer essa proibição, ainda que deliberado, observado o quórum, mudado a convenção, porque entende-se que aquilo estaria se ainda ferindo uma questão de um direito de propriedade. Esse aqui é o entendimento mais, vamos dizer assim, o mais ortodoxo sobre a coisa. E aí nós temos a segunda corrente que diz que pode sim, desde que siga-se aí as devidas cautelas para fazer essa proibição. E nós temos uma terceira, que é aquela que o STJ mais ou menos se inquinou, que isso não está decidido, as pessoas estão, né, tem pessoas que são leitores de manchete, STJ proíbe Airbnb. Não, nós temos um entendimento, né? E esse entendimento, por conta de uma situação, de uma decisão que ainda não está totalmente passada em julgado, é naquele sentido em que, olha... Pediram vistas, né? Isso, tá aberto lá. Porque nós temos um voto, né, que já está inquinando. Então, assim, o que acontece? Nesta matéria, né, tem-se ali, a priori, um entendimento que se as convenções residenciais, elas já estão lá escritas que é para residencial, para você fazer, né, esse tipo de locação, você teria que mudar a convenção para proibir. E antigamente a gente estava fazendo o contrário. Não, a gente estava ou fazendo deliberação em assembleia, porque aí dava essa questão e simplesmente limitávamos o uso, não proibíamos, né? Limitávamos, certo. Criávamos algumas regras. E nós temos a questão hoje, né, que muitos síndicos já estão se apegando e estamos tendo sucesso nessa questão, tá? Para ficar bem claro, no sentido de que se a convenção está expressamente com relação à questão residencial, nós estamos sustentando que para fazer em sentido ao contrário, você precisa alterar esta convenção condominial. Então eu entendo que hoje, né, o condomínio que já nasce com esta questão, né, que já está ali previsto, ok, não há o que se falar nessa questão, e os condomínios que têm essa vedação, né, que aliás não tem esta permissão, vamos dizer assim, certo. Eu entendo que hoje juridicamente é perfeitamente possível fazer esse bloqueio do uso nesse sentido.